Olá, ressuscitados e devoradores de cérebro. Eu sou o Madu e um monte de zumbi se levanta e começa a andar em círculos. Qual que é o nome do filme? Nossa, eu tenho medo até de saber. Lá vem. O cara ri sozinho, eu tenho pavor de saber a resposta Lá disso. vem. A Volta dos Mortos-Vivos. Nossa! Que é muito ruim. Que desgraça. Mas essa é tão ruim que é boa. Oi, pessoal, eu sou a Zizi e eu vou contar pra vocês que assistindo os filmes, né, pra gravar hoje de zumbi, eu confesso que eu me dei conta que a gente nunca mais vai ver filme de apocalipse da mesma maneira, depois disso tudo que a gente tá passando. Foi meio tenso. Eles ficaram reais demais. Eu Pensou? sou o Eros e parece que a gente tá vivendo um apocalipse zumbi no último ano e meio, né? Porque tá todo mundo preso dentro de casa também. E fugindo de um monte de gente na rua parecendo que são leprosos. Então... Tá uma merda. E eu sou Fernanda, estou aqui de novo participando para falar de novo de terror, monstros e tudo mais. E eu tenho usado a regra do cardio do Zumbilândia para fazer cardio dentro de casa na pandemia, gente. Vai que, né? Vai ser. É minha motivação, gente. Eu fico fazendo igual uma besta, dando uns pulinhos aqui pra lá, polichinelo, mas eu penso, gente, se piorar essa pandemia e for pro apocalipse, eu consigo Se tiver que correr. correr dos outros na rua, eu vou dar conta, né? Muito bem. A gente tá aqui no segundo episódio especial sobre monstros. Bota a risada maléfica aí contra a regra. Ou não, você que manda. Ó, no primeiro episódio, a gente falou de vampiros. E hoje a gente vai falar de zumbi. E, infelizmente, a gente não falou sobre um morto muito louco, clássico dos zumbis. Ó, e se você ainda não percebeu, a Fê, que é a nossa convidada, ela vai acompanhar a gente nas conversas sobre monstros. Como eu disse, nesse episódio, vamos fazer as análises dos tropos relacionados a zumbis. E para isso, separamos alguns filmes que marcaram a temática e alguns que simplesmente gostamos ou não. Fica aí que esse episódio tá show. E as minhas piadas continuam bem ruins. Então vamos falar o que é zumbi. O que é zumbi, gente? Zumbi é um ser que normalmente já morreu e tá voltando, e o padrão é que eles gostam de comer carne humana e transformar quem eles mordem. Bom, isso eles não gostam, né? Isso só faz parte do processo deles. É involuntária essa parte, né? Mas eles comem carne humana e transformam aqueles que são mordidos em outros zumbis. Normalmente, eles são aí bem mortos-vivos mesmo, né? A gente não tá falando de seres inteligentes, eles são por instinto, né? São mais burrinhos, mas eles mudam aí ao longo do tempo em algumas obras e, enfim, são monstrinhos aí desagradáveis que mata geral, né? Eles vêm trazendo apocalipse junto. Geralmente variam no grau que eles estão também caindo aos pedaços, né? Tem alguns mais com uma maquiagem suave, só tipo com uma olheira grande, e tem outros com pedaços de carne caindo e tripas pra do fora. maquiador. E do dinheiro, né? Dos efeitos especiais. Depende do maquiador, do dinheiro, do tempo que eles estão mortos, né? Isso pode variar também. O zumbi fresco é diferente do zumbi que tá ali há 10 anos, né? Zumbi fresco é ótimo. Eu ri da cara do Eros, juro. Eu não vi a cara do Eros. Aí o zumbi fresco vai ser, esse eu não quero matar, não. Esse aqui tá muito sujo. Credo, toma banho, vou te morder. Ou também pode ser aquele estado de espírito que a gente se encontra depois de uma noitada de obra, né? Ou de trabalho, tipo, 32 horas depois. Zumbi também. Total zumbi, velho. Normalmente a maquiagem já tá lá no meio da bochecha, né? Fazendo bem aquela cara de zumbi clássico. Bom, mas o zumbi, a história de zumbi, ele tem origem no sistema de crenças espirituais e nos ritos do voodoo haitiano. Não, e parece que isso ficou mais ressaltado, né? Numa época que o Haiti estava ocupado por tropas americanas aí, então acabou que a cultura pop americana
bebeu muito disso, né? Sim. Esse zumbi, que era um zumbi, na verdade, por magia ressuscitado, né? Ele era um morto que, por magia, passava a ter uma vida, né? Entre aspas aí, muitas aspas, em busca de vingança, né? E uma mitologia que, pelo que eu entendi, se assemelha mais ao voodoo do que esse zumbi que a gente conhece hoje, né? Mas é uma mistura aí dessas lendas e, enfim, dessa parafernália toda. Mas é um voodoo que deixa a pessoa meio zumbi, né? Vide Indiana Jones, que até Indiana Jones tem zumbis no É mesmo. Tempo da Perdição. Sim. E James Bond também tem zumbis. Tem um que ele briga com uma turma de africanos e tal, que eles têm umas pinturas brancas, a galera fica meio zumbizada no filme também. Olha só. Tá, mas e no cinema, gente? Como é que foi a origem do zumbi aí no cinema? O primeiro filme que eu achei com referência a zumbi é o White Zombie, de um mocinho que eu não conhecia, não conheço a obra também, mas de um diretor que se chama Victor Halperin. E ele trabalha muito com essa lenda haitiana, né? Com essa ideia desse feiticeiro que desperta os mortos, né? Mas depois a gente cai pro clássico, pro Jorge Romero, que é a figura famosa da vida aos mortos-vivos no cinema. Trocadilho clássico do Madu. Não resiste. Muito bom. Ele é o Romero Brito do cinema, não é isso? Só faz Puta arte. que pariu, velho. Não, aí não. Meu Deus. É tipo, tudo tudo morto, bem que as coisas de Romero Brito são ruins igual zumbi, mas Mas isso é ofensa, que sacanagem. ofendendo todos os zumbis, né? Coitado do Jorge Romero, né? Exato, ninguém merece ser comparado Tá ao bom, Romero ele é o Brito. Jorge R.R. Romero. Tá certo? Melhor? Romero Martin. E também faz zumbi. Que começou bem, fez um tanto de filme, depois perdeu a mão, né? Pode ser também, então, talvez. O que é, então, Jorge Romero? Quem é Romero? Então, gente, ele é conhecido como o mestre dos zumbis, porque lá na década de 60, ele pegou a ideia apocalíptica do livro Eu Sou a Lenda, sabe? Aquele do filme com o Smith, que na verdade era vampiro no livro e virou, enfim, né? Criaturas, aí as pessoas vão se apropriando das ideias. E ele transformou essa premissa, essa ideia, né? Num filme que é A Noite dos Mortos-Vivos, em que tem ali figuras, né, mortos, aí aquele tipo de zumbi, né? Que eles eram mortos, que estavam, né, enterrados ou não e tal. Então, tanto que o filme começa num cemitério, né, e vão atrás de carne humana. São aqueles, assim, aquele tipo de zumbi mais em decomposição, porque, né, afinal de contas, mortos, meio caindo, meio se rastejando, com aquele olhar vazio e tudo mais. E ele fez esse filme, né, esse primeiro filme com baixíssimo orçamento, que no início não foi muito bem recebido, mas depois, assim, foi conquistando aí um pouco de fama. E aí, a partir disso, ele fez trocentas milhões de continuação, né, de continuações desse filme. Aí tem o Despertar dos Mortos, Dias dos Mortos, Terra dos Mortos, Diário dos Mortos, Ilha dos Mortos, um tanto de mortos. Tudo dos mortos, né? Tudo dos mortos. Inclusive, a maquiagem melhora do segundo filme em diante. Dinheiro, né? Dinheiros. Virou cult. A verdade é que A Noite dos Mortos virou cult. Não, e até nesse primeiro filme, o maquiador era um dos atores. Eu não sei qual, mas eu já vi isso. Gente, era isso aí. Todo mundo que tava lá, quem tava cinegrafista, sair de trás da câmera pra ser zumbi, era tudo isso mesmo, né? Era o que tinha ali. Agora ele tem uma característica nos filmes dele que vão, né? Ele tem um lado social que vai muito além desse terror, vai muito além dos zumbis, né? Ele traz problemas na sociedade. Os problemas desse mundo apocalíptico, eles passam a ser mais importantes do que os próprios zumbis, né? Como elementos ali do filme. Na pegada dos mortos-vivos, até tem uma onda da crítica social em relação ao período dos Estados Unidos, que era uma coisa de luta por direitos civis e Martin Luther King, etc. E ele coloca um protagonista negro que, teoricamente, está dando ordens e mandando em todo mundo dentro da casa, em todos os brancos e etc., para no final das contas, tipo, ele era a pessoa que estava tentando fazer o certo, pelo menos, para no final das contas ser assassinado pela polícia, sacou? Então, tipo... Spoilers! Já ia falar spoiler!
Cervejinha! Começou cedo. O filme da década de 60 não tem jeito, né? Mas a gente tem que começar a lembrar de avisar o spoiler antes da gente dar o spoiler, né? Que a gente avisa depois quando já não tem muito jeito. Mas coisa sobre terror, gente. A gente vai falar filme de terror. Ele é muito na base do spoiler, né? Não tem. Morre todo mundo. Não tem jeito. É difícil de falar de filme sem falar alguma coisa sobre ele, sim, né? Sim. De maneira geral. Mas, e até, né, voltando aí à questão da crítica social foda aí, até lembrando que a Zizi falou até no nosso episódio de vampiro, né, que geralmente esses filmes de terror, eles refletem alguns medos que a nossa sociedade tem, né, e algumas críticas também. Então, nesse caso aí, até igual o Eros estava falando, na Noite dos Mortos-Vivos, tinha essa crítica aí social inicial, e ele fala, inclusive, no A Madrugada dos Mortos, que é uma sequência, né, que tem um remake aí, mas que se passa num shopping, e ele até fala que é uma crítica mesmo ao capitalismo, que as pessoas ficavam andando pelos corredores do shopping igual zumbis. Então, ele trouxe isso, assim, declaradamente, né, nas palavras dele mesmo, ele realmente traz essa crítica. Tipo, no primeiro filme ele faz por acidente porque não tem grana. Daí pra frente ele vê que aquilo tá ibope e vamos dar uma forçadinha de barra e continuar com a crítica social. Isso é uma forçada de barra, né? Mas ele vai entendendo que a metáfora funciona. Até porque a gente usa zumbi meio que nesse sentido até hoje, né? Assim, quando a gente fala das pessoas zumbis, a gente tá falando das pessoas bitoladas, que estão aí dentro de uma caixinha cultural, social e não se questionam muito, né? Assim, de sair fora de um sistema. Essa é a interpretação que a gente dá para o zumbi. Inclusive, curioso, estamos retomando também o episódio de vampiros, a gente acabou não falando do Amantes Eternos, do Jarmusch, mas o personagem do Adam fala 500 vezes, né? Tipo, o problema do mundo são zumbis, o problema do mundo são zumbis. E o próprio Jarmusch depois faz um filme de zumbi horrível, que não vale a pena a gente gastar tempo com isso, mas que ele tá reforçando essa mesma metáfora, inclusive com cenas de pessoas, né, no celular, bitoladas no celular, olhando para vitrines. Se a gente vê que essa metáfora aí, ela continua usada e atual até hoje. Atualizadinha. Basicamente é o que é o Instagram, né? Tipo, não precisa nem da vitrine mais. As pessoas ficam zumbi olhando pra porra do Instagram. Trombando umas nas outras, igual zumbi mesmo. Só falta passar, né? Agora, vamos combinar que, né, na sequência aí, era quase que, tipo, imperativo que ia surgir também um ramo do cinema zumbi, que são as sátiras, né? Que são as piadinhas, porque, assim, é prato cheio, né? Not the closet, that's the closet, né? Enfim, então a gente... Qual filme esse? Esse é o... Gente, todo mundo quase morto. Tá. Mas enfim, né? Aí tem toda também uma leva de filmes de zumbis que vem com essa pegada do humor, né? Da ironia, da sátira, e que são menos assustadores, né? Já fazem mais brincadeira com isso. A gente tem aí, como a gente falou à noite, o Todo Mundo Quase Morto, A Volta dos Mortos-Vivos. Mais recentemente tem uma série da Netflix que é o Santa Clarita Diet, né? Que mostra a transformação de uma mãe de família em zumbi. Enfim. Eu acho que zumbi, na verdade, caiu num lugar, velho, que não tem mais o terror, o medo, né? Tipo, eu associo muito mais filme de zumbi à comédia, tipo, indiferente de qual é o tema do filme, do que propriamente ao terror, porque... em geral, eles não me divertem mais, assim, porque é tão irreal e tão idiótico que... Idiótico é bom. Mas eu acho que é por isso, inclusive, que eles vão evoluindo, né? É uma coisa que a gente vai falar aí ao longo da conversa de hoje, mas eles vão ficando menos cadáver andando lentamente e passando a ser super máquinas, né? Porque a gente foi perdendo realmente o medo deles, né? Perto de tudo que a gente vive na vida, o zumbizinho ficou assim, né? Se eles são muito lerdos, a gente mata com uma certa facilidade. Bom, o fato é que existem diversos tipos de zumbi, depois, né? Depois aí que isso caiu no popular, vamos dizer assim, né? Você tem uma diversidade muito grande e esses filmes, essas histórias, eles vão tratar os arquétipos de zumbi, que é o que eu tô propondo da gente falar aqui, vai desde vamos dizer, do cunho científico, onde aquilo é uma praga, é um vírus, até o cunho mitológico, religioso, onde eu tenho uma possessão, eu tenho uma ressurreição, tem um espectro bem grande. Aqui a gente tá dando viés de falar desse zumbi, vou chamar científico, tá? Que tem a ver com... não tem magia envolvida, né? Pelo menos não explicitamente. Pode até tangenciar alguns dos filmes que nós vamos falar. Só que, antes da gente entrar nos filmes, é interessante trazer aqui, a gente separou 7 arquétipos de zumbi.
E o primeiro é o chamado zumbi artificial. É aquele que a ciência vai lá e reanima. Tipo Frankenstein, né? Você tem um... Teoricamente, então, poderia ser quase que o primeiro filme de zumbi, né? Porque talvez sim. É tipo 1920, sei lá. Sim. Faz sentido mesmo. Tem um segundo tipo de zumbi, né? Que é o zumbi atraente. Então, um zumbi que, assim, por mais que está morto, cadavérico e tudo mais, mantém sua boa aparência. Como, por exemplo, a Nova Cadáver. Fofinha. Ou as ilustrações da Sylvia G. Eu não sei quem é. Isso, gente. Sei nem se é piada, se é verdade, esse é o ponto. Cara de interrogação geral aqui no... Sylvia G é uma ilustradora que desenha tipo umas caveiras mexicanas em cima de rosto de mulher. Ah, tá. Eu lembrei do A Morte Lhe Cai Bem, que não é exatamente um filme de zumbi, mas também meio que não deixa de ser, né? Ah, super. A Morte Lhe Cai Bem é fantástico. É uma delícia de filme, né? Eu adoro ele também. E é bom que é isso, né? Porque as pessoas, elas estão, né, elas não morrem. Então elas ficam lá com um buraco no meio da barriga. É muito bom aquilo, cabeça torcida. E é fantástico, né? Porque, tipo, é a luta pela beleza eterna que a gente vive nos dias de hoje, né? Com tanto procedimento cirúrgico que a galera faz. De crítica social. Eu ia falar isso, e que não deixa de cair na crítica social, né? Das zumbis bitoladas em acharem que tem que ser jovens e bonitas pra sempre, né? E que ser jovem e bonita... Donatella Versace. Exatamente. Um exemplo de um zumbi vivo. Inclusive, a zumbi do REC, que é um filme que a gente não vai falar hoje, não oficialmente, né? Mas a zumbi do REC, a original, me lembra da Donatella Versace muito. A postura do corpo. Ela maquiada e atuando lembra a Donatella, é isso, né? É, porque ela é muito magra como a Donatella e ela tem aquela postura encurvada igual a Donatella, muito longilínea e um cabelo grande, liso. Então ela me lembra muito a Donatella. Boca de pote e seios de mamão de corda. Bom, terceiro tipo de zumbi é o zumbi de elite. Aí a gente tem, né? Tem o zumbi normal, que ele pode ser lento ou rápido, e tem esses zumbis aí que são mais fortes, maiores, têm habilidades aprimoradas, são mutações, e geralmente é o chefão, né? É difícil de derrubar. Me lembrando muito Resident Evil, que você tem aquele... Eu não lembro mais do nome da criatura lá, mas você tem um que é gigantesco, que fica perseguindo, que né? a Mila Jovovich mata toda vez ele com 2 canos de moedinha. Sempre. Bem Doom, né? Bom, e a gente tem zumbi comedor de carne, né? Tipo, que geralmente são carniçais selvagens e estúpidos, que é movido apenas por instinto. Cérebros. Gente, essa história do cérebro me lembra uma história. Uma vez eu acompanhei, não lembro se foi Twitter, Instagram, enfim, mas deve ter sido Twitter porque foi há mais tempo. Ou só escritos no blog do Pablo Vilaça. Um filho dele era pequeno e ele contando que o filho se interessou por filmes de zumbi. E aí ele fez todo um plano de começar pelos mais leves, né, os mais introdutórios, e ir acompanhando como que ele estava reagindo, se ele ficava com medo e tal. O moleque devia ter uns 8 anos. E que a filha, que é mais nova, escutava aquela conversa, não via os filmes, mas escutava aquelas conversas, e que um dia ela chegou na cozinha da casa, todo mundo tomando café, com as mãozinhas pra frente, e ela andava pela casa. Beijo. Zumbi amigável. Quinto tipo aqui de zumbi. É o oposto desse zumbi comedor de carne. Aqui em alguns filmes eu tenho um zumbi que é benigno, ele não tem aquela fome de terror, ele não vai fazer mal a pessoas vivas, e tá ali geralmente relacionado a vampiros e fantasmas que também são amigáveis. Desenho animado vai ter esse tipo de coisa. E eu lembrei do filme Swiss Army Man, que é o filme do Harry Potter com o Frodo, que é um jet ski que peida na água. Quem não quer... É isso mesmo o filme, né? Que Frodo, velho. Não tem Frodo no filme, não. Tem, não? Não. Quem que é outro cara? Eu achava que era também. Não, o outro cara é o pastor de Sangue Negro, velho. Que pecado falar que o cara... Cara, não sei porquê. Ah, eles são a mesma pessoa. Não são, não, velho. É tipo, um puta ator, o outro não. Não. A mesma pessoa que ele tá falando, o Harry Potter e o Sam. Harry Potter e o Sam são a mesma pessoa. E o Frodo. E o Frodo, é. São a mesma pessoa. São intercambiáveis. Acho que a gente pode citar aqui o Warm Bodies, que é o zumbi que se apaixona e que até deixa de ser zumbi por causa do amor. O coração dele volta a bater. Crepúsculo de zumbi, é isso? Crepúsculo de zumbi. Não, ele consegue ser mais legal do que o Crepúsculo. É, tipo isso. Não é difícil, né? Cagou no chão, mais legal do que Crepúsculo. Eu, de novo, lembro aqui do Santa Clarita Diet, né? Que é a mãe de família zumbi. E a gente tem também o zumbi de praga, que
que é aquele que é criado por um vírus ou uma doença transmissível, né? Vem muitos também desses filmes científicos aí, que tem geralmente a capacidade de transformar suas vítimas em zumbis também, pela mordida, né? Geralmente pela mordida, passando sangue, encostando de sangue em um no outro e tal. E frequentemente ele, ao mesmo tempo que ele é um zumbi de praga, ele é comedor de carne ou vivo tecnicamente. E assim, é quase todos, né? Principalmente os mais atuais aí. Bom, e tem por último aí o 7º tipo de zumbi que a gente vai trazer, que são os zumbis que a Fê acabou de falar, que são os tecnicamente vivos, que eles são transformados, né? Eles não são mortos, que são renascidos de alguma maneira. Eles estão vivos e, através de alguma mordida ou algo do tipo, eles são transformados em zumbis. E eles se intercalam, né? Assim, eles se sobrepõem, na verdade, né? A gente pode entender que tem o zumbi tecnicamente vivo, que se transforma em comedor de carne, mas que também pode ser de elite, enfim, essas coisas podem estar sobrepostas, né? Não é um ou outro. Inclusive misturadas nos filmes. Talvez por uma falta de consciência de quem fez o filme, mas tudo bem. Ou talvez por uma lógica de que isso não existe, então a gente inventa o nosso do jeito que a gente quer. O filme Pode é meu, ser. eu faço do meu jeito, né? Bom, pra gente evidenciar aqui os tropos de zumbi, como eu disse lá na abertura, nós selecionamos 6 filmes pra conversar e, por incrível que pareça, dessa vez o Eros ajudou a construir a pauta. Palminhas aí, editor, pro nosso Eros. Incrivelmente ele ajudou. Ele tinha que fazer essa pegada de pé, né? Sem comentários. Filme 1, primeiro filme, A Noite dos Mortos-Vivos, The Night of the Living Dead, de 1968, aqui do nosso George R.R. Romero Brito. Coitado. The Night of the Living Dead é de 68 e ele conta a história de um grupo de indivíduos que se refugiam dentro de uma casa, fugindo de mortos que estão voltando à vida e saindo do cemitério e procurando carne fresca para se alimentar. O personagem principal é o Ben, né, que é o Dwayne Jones, que ele faz todo o possível e impossível tentando controlar a situação, e quando esses corpos vão cercando e vão tentando entrar à casa e as outras pessoas começam a entrar em pânico, ele é a voz da razão ali, né? E ele tenta contornar a coisa quando a coisa está se dissipando e os bichos estão começando a entrar na casa. Então, e cada uma dessas pessoas que estavam vivas dentro da casa vão se tornando presas dos mortos e, consequentemente, novos zumbis. Eu acho que é um filme que arma um cenário clássico, né? Não só dos filmes de zumbi, mas dos filmes de terror que vem pela frente, né? Quando eu penso no Evil Dead, por exemplo, que enganosamente chegou a estar nessa lista por um momento e eu acabei revendo, é bem esse mesmo cenário, né? Uma turma de adolescentes que vai para uma cabana e lá dentro, só que nesse caso não são zumbis, são demônios, né? Que eles, de alguma maneira, liberam demônios e o bicho pega lá dentro da cabana, né? Bem um cenário típico, clássico do filme de terror americano. Que é uma coisa muito boa quando você tem baixo orçamento, né? Você tem um cenário, você tem tudo acontece dentro da mesma casa, é quase um teatro, né? Você tem os vários personagens ali interagindo, você tem uma ameaça externa ali e toda a ação se passa ali naquele espaço. E você não precisa de ter gente famosa, já que tá todo mundo vestido de alguma maneira de zumbi. Os personagens, né, principais. Mas isso é sério, tem um dos filmes que puxa isso, que é o Zumbiland, né? Que nós vamos falar mais pra frente. Você tem, nos créditos, você vai ter lá 3, 4 atores e o resto é zumbi vestido disso, zumbi vestido daquilo, zumbi B, zumbi C. E eles pegam até a equipe, né? Igual eu comentei, o contra-regra, vem cá, você é o zumbi agora. E agora, você tá maquiando agora, o maquiador vem cá ser zumbi. Então, né, a gente que tá assistindo, ou tá assistindo aí, vem cá ser zumbi também. Então, você aproveita, galera. Olha, zumbi desse jeito eu nunca fiz, mas figurante... É igual Star Wars, né? É tipo, pra não dizer que a gente não falou de Star Wars hoje, tipo, em Star Wars, aquele bando de zumbi vestido de branco, que são os Stormtroopers, só tem gente famosa, sacou? Tipo, os caras pagam pra ser zumbi em Star Wars. Olha só. É literalmente isso. Ô, gente, faz sentido ser zumbi, velho. Eles são burros pra caramba.
né? Eles não... A mira não presta pra nada, eles estão ali só pra morrer no final, gente. Nada, e eles andam meio lentamente, ainda são daqueles... Eles ainda batem a cabeça no cenário, né? Isso foi uma coisa que, tipo, tiraram da versão remasterizada, que é uma pena. Bate a cabeça no outro, né? No capacete eles caem. Essa eu nunca vi, não. Eu lembro de bater no cenário e voltar, assim, dar aquela topada. E isso entrou pro filme, cara. Isso é muito legal. Muito bom. Tropes. Vamos falar dos tropes aqui do filme. Bom, tem uma narração prática, né? Que as transmissões de rádio e TV, elas são usadas ao longo do filme para contextualizar qual que é a extensão do surto, até onde ele está indo, e delinear o confronto todo ali. E legal que eu li dia desses, né, que aqueles jornalistas que estavam, tanto os do rádio, né, quanto os da TV, eles eram jornalistas reais mesmo, eram repórteres ali da área que o Romero chamou para participar, sabe? Imagina o Bonner. Ô Bonner, faz aí ali pra... da área, né? É tipo, qual área? A área de zumbis? Não, da área, acho que é Filadélfia, sei lá, da hora de... É tipo, achei da área que era de filmar. aquele cara que faz o Fantástico. Como é que chama o médico que faz o Fantástico? Drauzio Varela. Achei que era tipo repórter da área, entendeu? Não, era da área da região geográfica. Região geográfica. Eu achei isso legal, porque... Eu achei que era da área jornalística. Não, era da área jornalística e geográfica, né? Eram uns repórteres de verdade, assim, dos jornais que o pessoal assistia na época, né? Pra gente não Que tem legal nenhum... isso, eu não sabia disso. Pra gente não tem nenhum efeito, porque a gente não conhece os jornalistas da década de 60 dos Estados Unidos, mas eu achei um fato interessante. Mas isso me faz entender melhor, inclusive, a história de que tem a lenda de que é baseado em história real, né? Que o filme é baseado numa história real. A crítica social, né? Não a crítica. Mais tarde surge uma lenda de que o filme foi baseado numa história real. Sério? Eu não li isso, não, graças a Deus. Eu ia ter. Também não li, não. Gente do céu. Bom, tem um trope interessante aqui também, que eles não usam... o trope é chamado não usar a palavra Z, né? A palavra com Z. Eles não falam o nome zumbi. Eles são chamados de carniçais, de Z-word. São chamados de carniçais, de comedores de carne, né? Flesh eaters, né? No filme. E em momento nenhum, né? Na TV eles são chamados de aquelas coisas. Então, em momento nenhum se usa a palavra zumbi. Isso veio depois. Isso é legal, que a boa parte dos filmes, principalmente aqueles que começam, né, contando o começo do apocalipse, porque a gente tem filmes que mostram o começo e tem filmes que já tá lá no meio, né? Tipo Zombieland, a gente já começa lá no meio. Mas a maioria dos que começam mostrando como o rolê, né, começou, frase bonita, né, que começam mostrando como o rolê começou, assim, muito bom. Eles não normalmente chamam de zumbi, né? Porque é como se eles não conhecessem o que é um zumbi e aquilo ali tá acontecendo naquele momento e eu não sei o que é. Ou falam que é como se fossem zumbis também, né? Ah, eles são tipo zumbis. Eles não dão um nome, porque é uma coisa mitológica. Vai falar que tem as mesmas características. Gente, mas sabe que é uma coisa que eu fico bem pensando? Será assim, no mundo deles não existe outros filmes de zumbi? Sei lá, no filme mais recente não existiu... No mundo criado pro filme não existiu o Jorge Romero. Mas eu fico pensando nisso também. No Zumbilândia existe, né? No Zumbilândia eles zoam muito isso, inclusive, né? No Guerra Mundial Z também, eles falam, né? Estão como se fossem zumbis. Eles falam como se fossem, né? Não chamam de... mas se você pensar, até The Walking Dead, eles não usam zumbi hora nenhuma. É The Walkers, sei lá o quê. Tipo, cada um tem um nome específico e nunca é chamado de zumbi, o ser. Sim, é raro, né? Normalmente nas paródias e coisas tipo o próprio Zombieland. Mas eu achei curioso que quando a gente falou de vampiro, também tem o não usar a palavra V, né? E tem muitos, como Fome de Viver, em que não se usa o termo vampiro. Então eu acho que vai muito desse mundo fictício que é criado naquele momento, né? Em alguns aquilo existe, como no nosso, em outros não, né? Tem filme de vampiro que vampiro é uma novidade. Tem filme de vampiro que vampiro é uma coisa nova para aquela pessoa. No filme, a questão de vampiro, no Um Drink no Inferno, eles até brincam com isso, né? Na hora que a casa tá cercada daqueles vampiros, eles perguntam, acho que o próprio Tarantino, o Clooney pergunta, mas, pô, como é que a gente mata vampiro, né? Aí um vira e fala, pô, alho. Aí o outro fala, não, estaca no coração, outra água benta. Aí o Tarantino vira e fala assim, pô, mas onde vocês aprenderam isso? Ah, em filmes.
Ou seja, naquele universo tem, né? Tem os vampiros. Só que aí depois o Tarantino faz até uma brincadeira e fala assim, pô, mas ninguém lê um livro, né? Você só fica consumindo filme. Um pouco até a crítica a crítica social aos não literatos aí. Aos não literatos. Aos pseudocults. Pseudocults, exato. Só não ler o livro, só ver o filme. Tem podcast cinema e não lê livro. Vamos criar um podcast de literatura agora também, pra provar. De literatura sobre o cinema, melhor. Bom, tem um que eu gosto muito porque eu acho que define um pouco do que eu gosto, né? Quando eu gosto de um filme de zumbi, é isso, né? Que é o foco, que são os humanos, são os verdadeiros monstros. Você tem ali todo um cenário que cria um apocalipse, que cria uma situação de desespero, mas na verdade quem é a real ameaça naquele cenário passam a ser os outros humanos, né? Os combinadinhos ali, as turminhas, né? O Walking Dead é uma série que mostra muito isso, né? Como a ameaça vem do humano. E, na verdade, eu acho que o filme de zumbi, ele tá sempre... Bom, de novo, aqueles que eu gosto, pelo menos, né? Ele tá sempre debatendo um pouco isso. O que te difere de um zumbi quando você perde a sua humanidade, né? Então, você tá vivo aí, você não tá comendo outra pessoa, mas se você não tem nada que faz a sua vida ser só sobrevivência, quão diferente você é deles. Eu só olhei pro Eros que eu achei que ele ia rir, aí não riu. Não riu aí. A diferença é se você tá comendo outra pessoa. Só ia falar que ela tá usando frase de filme, sacou? Tá usando roteiro de filme as frases dela. E acho que tem uma coisa também nesse trope aí, que é a questão, assim, que no universo apocalíptico, né, e aí o zumbi acaba sempre levando, né, essa questão de ser transmissível, geralmente, a um apocalipse, os humanos são deixados para lidar com a falta de um governo, controle, amarras. Então, né, eu acho que acaba-se muito discutindo, né, como seriam as pessoas se elas não tivessem essas ordens aí organizando a sociedade. O filme de zumbi é uma mensagem subliminar de como seria a anarquia, gente. Tipo... ok. Filmes de apocalipse, de maneira geral, são, né? Agora, é preciso colocar, eu acho que tem uma diferença, que em filmes de zumbi, como os de apocalipse, eles têm uma diferença para anarquia, que é uma ameaça constante, né? Assim, uma escassez de recursos, enfim, a anarquia pode ser outra coisa completamente diferente disso. V de vingança. Bom, então, voltando para os tropes, a gente tem o cruel twist ending, ou a reviravolta cruel no final, que eu até já dei um spoiler, então eu só vou repetir ela de toda forma, que o Ben, que é o único sobrevivente, ele é morto depois de ser confundido com o zumbi quando ele tá saindo da casa. Tipo, nos últimos 2 minutos do filme, né? Pelo menos ele não tava vestido de zumbi, né? Tipo, pronto pra subir o crédito. Não, eu vou te contar, eu quase não vi, porque eu terminei o filme tarde da noite, eu tava cochilando, numa piscada longa já tinha acontecido. Aí eu, vi, porque o filme termina com aquelas fotos, né, como se fossem fotos jornalísticas, aí eu, opa, peraí, que coisa esquisita, eu tive que voltar. É nos últimos 30 segundos de filme, né, nem no último. No finalzinho. No finalzinho mesmo. É literalmente pré-créditos. Achei um filme bem dinâmico, tá? Assisti em 2x, zumbi corredor, tudo normal. É um curta. Eu gostei do filme, assim, obviamente um filme datado, né? Sim. Mas eu achei a experiência interessante, assim, de assistir os primórdios. Também eu gostei. acho legal que os caras, eles cavam, saem de debaixo da terra, mas saem relativamente limpos, assim. Limpinhos. Até bem passados e tal, tipo, as roupas tem uns pedaços meio pra fora e tal, mas tá todo mundo bem vestido. Tá todo mundo enterrado recente, ninguém apodreceu. Ninguém. Né? Todo mundo o que apodreceu tava enterrado lá e fora. um tanto de gente jovem, né? Eu falei, gente, no meio da cidade você vai pegar, vai ter mais gente idosa. Quem é enterrado sem camisa? Me explica. Pelo menos, sei lá, né? O tempo mas correu. A camisa pode ter ficado rasgado, o tempo correu a camisa. A calça tá impecável, mas a camisa rasgou. É o Hulk. É porque a calça era sintética, era uma coisa meio volta ao mundo, só que a camisa era de algodão, então é meio degradável. Mas assim, eu gostei do filme também, não me incomodou tanto assim, né, a caracterização ali. Me incomodou, gente, que os atores, alguns são muito ruins, gente, a Bárbara, pelo amor de Deus, socorro, sabe? Não, aquelas caras e bocas, né? Tipo, ai, meu Deus, que medo. Eu não sei se ela é ruim ou se é um estilo de época, né? Que hoje em dia, pra gente, quando eu falo que o filme é datado, passa muito por aí também, inclusive, né? Porque sim, exato. É um estilo de atuação e um estilo de narrativa muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Em 2x ela fica extremamente
teatral, que fica tipo, lá, muito rápido, sabe? Se você pensar no Pássaros, do Hitchcock, que tem uma sequência, né? Quando a menina, esqueci o nome da personagem e da atriz, Chip alguma coisa, se eu não me engano, enfim. Que é como se fossem fotos, né? Congela a imagem dela fazendo várias caras e bocas mesmo. Tipo, mão na boca, mão na cabeça, sabe? E é muito da época, assim, também, um pouco aquele estilo, né? Mas eu gostei, gente, eu gostei. Por fim, a gente pode falar que a gente tem também nesse filme a regra de simbolismo, né? Que, embora, assim, o próprio Romero fala que a escolha do personagem, né? Do ator que faz o Ben, do Andy Jones, foi simplesmente por ele ter sido o melhor teste, né? Ele ter sido o melhor ator a fazer o teste, mas que, se você considerar, principalmente na época que você tá de movimentos dos direitos civis e tal, tem um simbolismo muito forte, né? E aí a gente tem um simbolismo também, né? Ele ser o coração e tudo mais, que tá sendo ali muito questionado pelos outros personagens também. E você tem um simbolismo também que, no fim das contas, ele é morto, né? Pela polícia, né? Ele sobrevive à loucura da vida, mas a polícia vai lá e mata ele, né? Meio pela sociedade, assim, sabe? Sim. O que a gente ainda tem de organização, pela organização que ainda existe. Tipo, ele sobreviveu ao caos, mas a organização que ainda tem naquele mundo foi o que acabou matando ele. É bem simbólico, né? É isso aí, ele pode ser um Pantera Negra, ele pode organizar um movimento, ele pode fazer bem para a sociedade, e no fim das contas ele é morto por nada. E eu acho interessante que, se a gente for na lógica do que o Romero fala, né, de que era só um bom ator que topou pelo meu preço que eu posso pagar, de toda maneira, é um ator, é um protagonista negro, numa época em que a gente não via isso muito, e um protagonista negro que não é definido por esse lugar, né? Que é uma coisa difícil da gente ver hoje em dia. Aliás, não só hoje em dia, eu acho que é uma coisa difícil da gente ter uma pessoa que só tá lá por ela tá. Né? E o fato dele ser negro não interessa em nada pra história, né? Porque a gente acabou criando ali uma coisa de o personagem é negro quando isso define ele de alguma coisa, que é uma coisa que eu acho que a gente deveria começar a fugir mesmo, né? Assim, gente, o mundo tá aí, né? Claro que existem papéis que vão falar aí da luta racial e tal, maravilha, eles têm que ter, mas é legal que existam personagens que só são negros, ok, né? Isso é Essa não é a questão, né? E isso, ao meu ver, é uma inclusão, assim, né? Quando você não precisa incluir um negro só por ser negro e porque tem que ser negro, porque aquele papel pede isso, porque o papel dele fala de raça, né? Então, me chamou muita atenção num filme dos anos 60 ter uma coisa que hoje em dia a gente tá aqui levantando bandeira pra existir até hoje, né? É verdade. Segundo filme, Extermínio, em inglês, 28 Days Later, de 2002. Aqui a gente já pulou um tempão. Aqui nós pulamos os Romero tudo, né? Porque, de certo modo... São todos representados por aquele primeiro, né, mano? Sim, representados ali. Aqui um filme do Danny Boyle. Maravilhoso. Tem um grupo de ativistas que resolve libertar os animais num ataque meio terrorista de, vamos soltar os animais. E aí a coisa dá errado, porque os animais que eles acabam soltando estão contaminados com um vírus chamado Rage, que é raiva, né? E automaticamente esses animais, assim que libertados, eles já começam a atacar os seus libertadores. E a doença começa a desenvolver dali. Aí tem um corte, né? Tipo, isso foi uma contextualização de onde veio o vírus, e tem um corte para um hospital 28 dias depois, que é quando a gente tem o nosso personagem principal, o Cillian Murphy, acordando nu num hospital e andando por Londres, assim, completamente perdido e sem entender o que está acontecendo. De tipo, não tem ninguém na cidade, até encontrar um outro grupo de sobreviventes e eles acabam se juntando para tentar ir para um lugar seguro, que eles escutaram numa transmissão de rádio que tinha um porto seguro para fugir de tudo aquilo, do ataque dos zumbis e etc. Gostei do filme, sim. Sei que tem uma continuação, eu não assisti a continuação ainda, vou assistir. Agora, também é aquele filme que, no fim das contas, não é sobre zumbi, né? É sobre a idiotice humana. Vamos ver o que acontece. Todos eles são sobre a idiotice humana.
Eu vou te falar, eu adoro o filme. Eu acho que foi muito bom também. É sobre como as pessoas reagem no caos, né, gente? A sobrevivência ameaçada, sem nenhuma ordem estabelecida, e a gente vê que, né, como a gente tinha até falado no outro, né, as pessoas se revelam aí na sua humanidade pro bem ou pro mal. E usam o recurso que tem, né, assim, por mais que eu entenda a vilania do Major West, né, do cara que tá ali prometendo mulheres pra tropa dele, né, fazer ali, se manter, né, manter unida e funcionando e tudo mais, e atrair pessoas e resolver a questão. E repovoar a terra, né? Na cabeça dele, eles vão repovoar a terra. É o recurso que ele tem, né, assim, não tô concordando, mas eu entendo que é o que ele tem pra sobreviver ali, pra ter algum tipo de controle da situação, né? Assim, do controle da situação, até no sentido assim, o que nós vamos fazer com essa merda dessa doença que tá acabando com a Terra, né? Bom, já que você puxou o Major West, eu acho que a gente pode entrar com ele mesmo, com o anti-vilão, né? Que ele é um exemplo mais visível de um vilão dentro do filme, e o filme dá a entender que ele simplesmente enlouqueceu, o cara é simplesmente maluco. E tipo, que com exceção do Sargento Farrell, o resto dos soldados são simplesmente um bando de idiota, entendeu? Tipo, com um dos caras sendo um vilão completo, que é o Mitchell, que é tipo, é um bando de babacas seguindo um louco e um menino bonzinho que acaba se fudendo, né? Eu não sei se eu sinto que ele simplesmente enlouqueceu, não. Eu entendo um surto ali de estar vivendo o que ele tá vivendo, mas eu vejo consciência dele no que ele tá fazendo, assim, também. Não acho mas, sei lá, eu acho que talvez a palavra não seja enlouqueceu, sacou? Só que a defesa dele é de que ele acha que não existe um vírus, ele é um negacionista, né? Ele acha que o que tá acontecendo ali é simplesmente gente matando gente. E pra gente matando gente, a gente tem armas e vai continuar matando. Então, ele cria uma simplicidade no problema que Sim. todo um país está vivendo e tenta solucionar o problema de tipo, vamos repovoar a Inglaterra através de mulheres. Vocês ficam comigo, eu vou arrumar a mulher e a gente vai ficar numa boa. Então, tipo, a cereja do bolo é quando aparece duas meninas do nada pra eles, né? É engraçado porque quando se fala de anti-vilão, porque assim, pra mim ele não é um anti, né? Eu entendo o seu ponto, assim, mas pra mim ele é muito vilão, sabe? Mas assim, eu entendo que ele pode ser visto dessa forma. E assim, essa questão do negacionismo faz muito sentido, e acho que faz até sentido também com uma outra questão, assim, que também, né, muito em voga nos nossos tempos atuais, que tá muito forte nele, que é um nós contra eles, sabe? Então, assim, é como se ele e os soldados deles ali fossem humanos, assim, entre aspas, e os outros que entraram ali é tudo igual zumbi, sabe? Então, aquelas mulheres, tipo, eu não tô preocupado com elas enquanto pessoas e tal, sabe? Elas são recursos pro meu grupo, que é o grupo dos humanos, sabe? O Jim, né? Pro meu plano maior, né? Mas para ter as mulheres, ele se propõe a incluir o Jim no grupo deles. Ele, inclusive, ele chama o Jim no cantão pra falar com ele assim, cara, vamos lá, você fica com a gente, você vai ser um dos nossos e a gente vai dar um tep-derés nas moças. E é isso aí, a gente tem que cuidar da população do planeta. É tipo, porra, o cara é um filho da puta. Não, e eu acho que na lógica dele, ele acha que ele tá fazendo um bem maior. Acho que sim. Acho que sim também. Esse é o ponto do anti-vilão, né? Ele tem um justificativo. Essa é a parada. Uma característica da Selena, sei lá como é que pronuncia, é que quando ela entra no modo vou sobreviver, tô maluca, né, ela tá com um casacão feito de couro. Então esse é um trope também. A gente falou disso em outros episódios, né, que é o casaco longo badass. É uma Matrix, a la Matrix. É o trench coat dela. É. Bad the Bond. É o substituto da capa da super-heroína, né? No universo em que heroínas não têm capas. E por falar aí das protagonistas, entre aspas, né? Que o protagonista mesmo é o Jim, mas assim, essa turma principal aí que a gente acompanha ao longo do filme, a gente tem a Hannah também, né? Que eu acho até legal que ela parece assim, a filhinha lá com o pai, eu achei que ela ia ser, sabe, a pessoa que precisa ser salva a todo momento, e no final das contas ela é que é um outro trope, que é uma fodona e adorável. Então, assim, ela é fofa, ela é bonitinha e tal, mas ela resolve as coisas. Tipo, ela pega o carro, né? O pai era motorista, né? Era taxista, então ela pega o carro e sai manobrando igual uma louca. Então, ela se resolve, né? Na hora lá na cena que eles estão dentro do túnel, né? Ela que tem muita iniciativa, então eu achei isso bem legal, assim. É bom quando a gente se surpreende
prende, né? E ela é um Chekhov, né? De tipo, a gente vê ela dirigindo o carro pro pai dela em um determinado momento, igual uma psicopata, e no final do filme ela usa essa mesma estratégia para entregar o West pro zumbi na entrada da casa, né? Tipo, ela dá uma manobra ré fantástica, quase com 180 graus, para entregar os caras pro zumbi e já arrancar o carro de novo. É tipo, vamos entregar o passageiro pro morto e vamos embora fugir com o resto do pessoal. Tá suave, né? Eu acho o arco da Hannah muito de crescimento, né, Fê? Nisso que você estava falando, assim, parece que vai ser a menina que vai precisar ser salva o tempo inteiro, mas ao longo do filme, tudo que acontece com ela é literalmente a menina que sai do ninho e que é forçada a enfrentar a vida e que tem um crescimento ali, né, assim, muito grande, né? Ela sai de ser uma infanto juvenil, né, a filhinha, quase uma criança, para ser uma mulher. Sim. A gente acompanha essa jornada dela no filme, né? Que é a coisa da menina que pede o pai para tomar um lítio em algum ponto e no fim das contas tá, tipo, que é, né, dando porrada. E assim, e muito filme de zumbi, e às vezes até outros filmes de terror, e jogos de zumbi também, né? A gente tem muito aquela dupla, né? Pai com filha, igual a gente tem no The Last of Us, aí, igual a gente tem no Invasão Las Vegas, né? No Trem de Busan também. Então a gente tem vários, essa dupla aí em vários desses filmes, e geralmente o que acontece é que a filha é aquela que precisa ser protegida, né? Então quando eu vi nesse filme essa dupla, eu falei, lá vai um pai sacrificar pela filha, porque é o que acontece em todos, né? Você já vai esperando. Quando que o pai vai sacrificar pela filha? E, na verdade, assim, ele acaba, né, realmente morrendo, mas, assim, de um jeito estúpido. Mas até interessante, né? Porque, afinal de contas, a vida é assim. E a morte também pode ser. De repente pode cair uma gota de sangue zumbi na sua boca. Exatamente. No seu olho e você virar um zumbi. Essa é a vida. Exato, gente. Quem mandou olhar pro céu? Ficar olhando pro zumbi, corpo de zumbi caído lá. Então, eu achei isso interessante por isso também, né? Porque te mostra ali uma coisa que você já estava acostumado a ver de uma forma diferente. Eu curto o bônus bilíngue no final do filme, porque quando o avião passa e eles estão com os lençóis espalhados lá no chão, o piloto do avião fala Larretaco Helicopterin, que na verdade significa, você vai enviar um helicóptero? Tipo... Finlandês, né? É igual a história do Papa, né? Que quando o Papa, o Bento XVI, renunciou, ele renunciou em latim. E tipo, uma repórter deu um furo porque entendia latim, e o resto da galera toda que tava lá teve que esperar a tradução oficial. É muito doido isso, né? Tipo... O que tava escrito no chão nessa cena do helicóptero, vocês lembram? Hello, é tipo... assim, a estupidez... Sobrevive a zumbi, mas não escreve SOS, que tem menos letra, né? Cara, hello. Mas é tipo, tem um contexto ali, né? Tem 2 cortes na mesma cena. É tipo, quando eles cortam depois do apocalipse e corta pra aquele campo, tá escrito Hell. Tipo, tá literalmente escrito Hell no chão, sacou? E a menina tá costurando o resto da palavra lá. Porque aquele avião parece que já tinha passado outras vezes. Sim. E eles estavam tentando sinalizar pro avião, sacou? Então, tipo, ele não tava pedindo SOS, tipo, eles estavam querendo falar que tinha gente viva naquilo. Entendi. Interessante. Olha... No fim das contas, o que não entendeu fui eu, tá vendo? Não o personagem que não sabe escrever. Você fica assistindo os filmes que você não acha graça em 2x e você perde os detalhes do filme. Não, esse eu não assisti em 2x não, velho. Esse foi só o primeiro. Não, mas eu vou te contar, eu não tinha reparado que primeiro estava escrito só Hell. E aí eu acho que, assim, independente do SOS ser mais fácil de escrever, porque eu acho que ele comunicaria a mesma mensagem que o Hello, tem todo o simbolismo, né, da palavra. Aí entra com o cinema sendo cinema, né? Pra isso que a gente gosta, né? São esses os filmes que a gente gosta. Os que têm um cuidado ali com o que está sendo apresentado, né? Eu não tinha reparado isso e achei bem bacana. E que traz um otimismo, né? Porque, assim, o filme todo tá aquela coisa que é desgraceira, né? Principalmente esse último ato, assim. Porque nos primeiros atos você tem ali o correria na cidade, blá, e tal. Mas essa parte toda do castelo, assim, da mansão lá que eles estão, é muito, assim, é muito aflitiva, né? É bem incômoda. Então você tem um final super leve, assim, com hello, sabe? O hello traz uma leveza nesse sentido, né? Tipo, não tô falando socorro, me salva. Eu tô tipo, oi. E ele traz uma transformação do estado que aquelas pessoas estão vivendo mesmo, né? Elas estão literalmente saindo do inferno e indo para um lugar onde elas olham para outra pessoa e falam, oi, isso é muito legal, né? O filme trazer essa simbologia.
Terceiro filme, Madrugada dos Mortos, ou Dawn of the Dead, aqui um remake de 2004 do Zack Snyder. É o Snyder Cut de zumbi. Ele não é Snyder Cut, porque tem o Snyder Cut desse filme. Tem o Snyder Cut desse filme. Tem. Tem Snyder Cut desse filme. Tem. Snyder Cut faz mais nada da vida, né? Só Snyder Cut. Tipo, fica só cortando, tesourinha. E foi feito quanto tempo depois? Porque, tipo, tem cheiro daquelas coisas megalomaníacas, né? Da pessoa que vai ficando... É tipo Apocalipse Now, né? Tem 6 versões de Apocalipse Now. E agora do Poderoso Chefão, do Coppola. O Coppola adora. Bom, assim, diferente dos outros filmes que a gente falou aqui, esse filme é sobre um grupo de pessoas de sobreviventes que, dessa vez, eles se refugiam dentro de um shopping, tentando se refugiar dos zumbis e tentando arquitetar um plano de para onde nós vamos daqui, que fim vai ter isso aqui para fugir desse pessoal. E a história toda desenvolve ali com uma sessão de personagem, tipo, uma enfermeira, um policial, um playboy, um vendedor, tipo, um monte de pessoas aleatórias coabitando no mesmo espaço. E é aí que o bicho pega, né? É aí que o bicho pega. E essa foi a última vez que o Snyder conseguiu equilibrar de boas maneiras, com graciosidade, humor, seriedade, uma boa direção. Depois ele descobriu o slow motion, aí não dá mais. Não é nem o slow motion que me incomoda, é a pretensão, assim, de querer fazer uma coisa imageticamente incrível, e ele sabe fazer, ele tem esse domínio, mas o resto do filme dele é vazio, né? Ele é só isso. De maneira geral, os filmes dele são só isso. E fica muito irreal, gente. Eu não compro o filme, sabe? Eu não sinto nada assistindo os filmes. Eu não ligo dele ser irreal. Por exemplo, a proposta do Sucker Punch é muito interessante, ao meu ver, assim, eu acho. Mas ela é tão vazia, o conteúdo é tão ruim, tão fraco, que eu não consigo comprar aquele momento lúdico. Pois é, tipo, é a isso que eu tô falando. estética do filme é linda, mas o filme não tem porra nenhuma, velho. Não, tipo... e até se você pensar, a proposta, assim, inicial do filme, né, do Sucker Punch, por exemplo, a proposta é interessante, mas aí você começa a ver o filme e fica... E quando eu falo, né, que eu não compro, né, nem no sentido de, assim, vou ficar duvidando do filme, né, nem no sentido eu realmente não me interesso, assim, sabe? No fim das contas é vazio, é isso, é uma casca. É estética. Porque eu acho que a minha sensação é que a estética que ele se propõe a fazer com o conteúdo que ele se propõe a fazer não casam. É como se ele estivesse querendo fazer cinema de arte, mas sem nenhum tipo de discussão. Eu tive que dar uma consultada aqui, porque foi uma declaração muito forte, né? Foi a última vez que o Snyder fez alguma coisa, tananá. Tipo, depois disso aí teve o Watchmen. Tipo... Ok. Teve o Watchmen. Teve 300 e só. Eu gosto de 300. Vamos só eu lembrar. Adoro. Eu gosto de 300 também, mas vamos só lembrar que o Watchmen tem um material bom de saída. 300 também, né? Assim, o que eu quero dizer é, tipo, ele pega um bom material e faz daquilo um bom filme, né? Consegue casar a proposta estética dele com o filme. Aí, ok. Eu acho que ele podia fazer só início de filme, porque os inícios de filme dele são ótimos. O do Watchmen, por exemplo, me impressionou pra caramba. É a melhor abertura da história do cinema de Watchmen, né? Tipo, a escolha... Eu só acho que são todas iguais, né? A escolha da trilha sonora do Bob Dylan é fantástica. São todas iguais. Música pop... Não, quando você vai ver lá né, que é o último filme que a gente vai falar hoje, que é o Army of the Dead, assim, é tipo isso. Você tá vendo o começo do Watchmen de novo, você tá vendo o começo, né, do sei lá, de que mais. Né? Eu posso dizer que o bom é inimigo do Watchmen, isso não é um filme, não é um episódio sobre Zack Snyder, vão voltar pra zumbi tropes. A gente pode falar dele de novo daqui a pouco, né? É porque, inclusive, é uma dobradinha aqui, né? 2 dobradinhas, porque a gente tem mais um filme. Uma quadradinha, então. Porque você tem uma dobradinha no diretor, né? Porque acabou tendo dois filmes dirigidos pelo Zack Snyder e, na verdade, terem 2 filmes que... assim, a ideia original era do Romero, né? Porque esse é uma adaptação de um filme anterior do Romero, que era uma sequência do Noite dos Mortos-Vivos que a gente comentou. Mas a refilmagem, não. A refilmagem, ela é bem diferente, assim. Praticamente o que ela tem de igual é que o pessoal vai pro shopping. Tem zumbi e o pessoal tá escondido no shopping. E aí, né, como vocês tinham comentado, a gente tem ali aquele grupo de pessoas sobrevivendo, e claro que entre essas pessoas a gente sempre tem uma outra figura, às vezes até mais de uma, detestável, odiosa, que a gente fica torcendo pra ela morrer, que é um desses tropes, que é a vítima detestável. E, por incrível que pareça, é o Phil, e ele consegue fazer um papel de vilão, é incrível. Gente, eu não consigo olhar pra ele e não falar, gente, é o cara do... Eu também não consigo, é o Phil. Eu também. Quem é Phil, gente? Ele é do...
Modern Family. É. O personagem bobão do Modern Family. Sim. Ele é um bobão lá também. E ele é muito filho da puta. Ele é. Não, ele fez... Ele não é bobão, cara. A gente enxerga ele como bobão por causa do Modern Family. Ele não faz esse papel. Não, eu não vi Modern Family, sacou? É tipo, ele é um filho da puta, ponto. Ele é um filho da puta, mas ele é um idiota, velho. Ele é um playboy raso, idiota, que tá ali preocupado em comer a lourinha e, tipo, sei lá. Ele tá preocupado com ele, né? Assim, num contexto em que todo mundo tem que aprender a não pensar só em si, né? Eu acho que essas situações apocalípticas trazem isso. Ele é o cara que não sai do modo eu só tô preocupado comigo. Mas é lindo o jeito que ele morre, né? É tipo, a gente tem a Chekhov ali também, né? Porque a menina avisa que vai dar nele um tiro e sapeca nele um tiro no final. A gente tem o ferimento secreto, que é quando, assim, esse trope vai aparecer de diversas formas diferentes nos filmes, em vários filmes, inclusive em filmes que não estão relacionados a zumbis, mas aqui no caso, os personagens sabem que a transmissividade do vírus ou da bactéria, seja lá do que for, né, dessa praga zumbi, tem a ver com o sangue, então tem a ver com a mordida. E aí, de repente, algum personagem é mordido, ou é ferido, ou tem contato com esse sangue, e a transformação, nesse caso aqui, desse filme, ela não é tão rápida. E aí, o que o personagem faz, ao invés de mostrar, porque todo mundo vai dar um tiro na cara dele se descobrir, esconde o ferimento. Aqui a gente tem o caso da esposa, que eu não vou lembrar o nome dela. Eu sei que ela é mordida, ela tá grávida, e é uma cena bizarra. Aquele baby que nasce zumbi. Cara, é tipo... É bizarro, eu concordo que a cena é bizarra, mas eu te falo que é uma cena que eu gosto muito. É tipo, o histórico da cena, sacou? A forma como o pai fica louco com toda a situação de ter um filho que nasceu zumbi, de ter que ter prendido a mãe do filho pra acompanhar o parto. Aquilo é muito louco, velho. E, tipo, e a forma como ele defende aquilo completamente fora de si. Porra, você quer matar minha família? Você quer acabar com a minha família? É muito foda aquela cena. É uma das cenas que eu acho que traz a dose, né, desse equilíbrio no peso dramático, né? É uma cena que tem o lado creepy da gente ver ali o bebê zumbi, mas ela tem o peso dramático dela, né? Do surto daquela pessoa de olhar para dois zumbis e não enxergar outra coisa que não seja a família dele, né? É uma cena tensa, assim, uma cena até quase pesada. Digo quase porque o filme não chega a ter esse peso todo, né? Mas em outras mãos ele poderia ter um peso dramático muito forte, mas ela é uma cena incômoda, desconfortável nesse sentido. Eu acho que é das melhores cenas do filme, também, inclusive. Também acho. Eu gosto também. Porque assim, é uma forma, né, de realmente de você sensibilizar quem tá assistindo, né? Gente criança, neném e tal, transformado em zumbi, Cachorro. né? Cachorrinho, né? Então, assim, é até um trope mesmo, criança zumbi, né? Nesse caso, a gente tem um recém-nascido e no Invasão a Las Vegas, a gente tem até um feto mesmo, né? A gente tá regredindo, daqui a pouco vai ter um embrião zumbi. Mas... Esperma zumbi. Um esperma zumbi. Ele engole o óvulo. Eu pensei e resolvi ficar calado, porque eu achei a piada muito cretina, né? Piada cretina, pô, é evolução. Pra isso temos o Madu. Então a gente tem aí, assim, que é uma forma bem de sensibilizar mesmo, né, gente? Ainda mais quando a criança que você importa, né? Quem não lembra da cena clássica do Walking Dead aí, onde que a Sofia sai do estábulo. Nossa. Sai do celeiro. É foda. Quando o Walking Dead era bom, né? Aqui a gente tem um outro trope que é o too dumb to live, né? O burro demais pra viver. A gente falou disso em outro episódio, né? Dos Coen. Todo filme tem um burro demais pra viver. Aqui também a gente tem a menina que vai atrás do cachorrinho, né? Afinal, o cachorrinho tá no meio de 500 mil zumbis, eu vou lá pegar ele. Não tá acontecendo nada, tipo, os zumbis estão nem ligando pro cachorro, mas eu vou lá, porque aí eu vou morrer, mas eu vou lá salvar, que não precisava, o cachorro. E o melhor, o cachorro nem dela não era, né? Tipo, o cachorro era um cachorro de rua que apareceu. Tipo, ela conheceu, ela foi o segundo grupo a chegar no shopping, conheceu o cachorro depois, mas pegou amor. Gente, mas filme de terror no geral, né? Ele se baseia muito em ter pessoas burras demais, né? Assim, até meio irritante. Sim. Mas assim, ultimamente, aí no mundo real, a gente tá percebendo que existem realmente pessoas burras demais. Pra sobreviver, inclusive, né? Muito bom. Mas que sobrevivem. Ah, mas tem umas que não. Enfim. Tem umas que não. Então, pra fechar, gente, pra fechar o Madrugada dos Mortos, a gente tem aí aquele lugarzinho na catástrofe que é confortável, aquele lugar seguro, que assim, nunca é eterno, né? Sempre momentâneo, que era
o caso desse filme é o shopping. Então, né, eles estão ali em aberto, cada um lutando a sua luta ali, mas na hora que eles chegam no shopping, eles estão durante um tempo, eles fazem casinha, eles passeiam, experimentam roupas, eles fazem joguinhos de bebida, eles têm um momento... E aí eles cansam, né, de ficar no shopping. O que a gente vai fazer? Vamos pro bar. Tem a mesma, tipo, se você pensar, o Zumbiland tem a mesma pegada numa cena determinada, tipo, vamos aproveitar a vida. E eu acho muito doido isso do shopping, porque o segurança do shopping, primeiro, não deixava ninguém entrar em nenhuma das lojas, sacou? Tipo, ele ainda estava zelando pelo emprego dele. Tipo, porra, vocês não vão arrombar, vocês não vão roubar das lojas. É tipo, eu sou o segurança, eu é que cuido dessa merda aqui. Bandido total. Ele é bandidaço, mas roubar a loja, ninguém pode. Gente, eu fico de cara, parece missão de RPG. Tá tudo tranquilo demais. O que a gente vai fazer? Não, vamos montar um carro cheio de finco, motosserra e espingarda e vamos atrás de um barco. Porque a chance de dar certo é alta, né? É meio que vamos procurar. Madu, mas eu entendo. Eu também entendo. É a coisa lógica deles fazerem, sabe? Tipo, até onde a gente vai conseguir viver dentro do shopping? Tudo bem que eu não sairia dali enquanto tivesse bebida. Tipo, vamos beber tudo primeiro. Nada forçou eles a saírem, esse que é o ponto que eu quero dizer. Não, eles começam a conversar sobre que tá acabando o que eles têm de alimento ali, tem uma conversinha. Que isso, assim. gente? É um shopping, não tem condição. Claro que tem, gente. A gente não tem estabelecido quanto tempo eles ficam ali. O shopping não tá sendo reabastecido. Olha, Madu, né? se o shopping tiver fechado, é tipo uma praça... Estabelecido a partir do momento que tem um cara com muita fome numa loja de arma, que ele sozinho consome a comida que ele tem na loja de arma, e aí você tem 10 caras, que é o outro que fica lá do outro lado, né? Mas se você tem 10 caras ali dentro de um shopping, cara, não é possível que não tenha um Carrefour, né? A gente tem Carrefour aqui no Brasil, lá não vai ter? Tem que ter, cara. Tá errado. Tá, mas eu entendo o propósito de vamos para o barco e vamos para uma ilha, porque Tem lá... que ter filme. Esse é o... Não, deve ter chegado. Ah, lógico, velho. Tem que tocar a porra do roteiro, sacou? Por isso que eu tô falando, parece RPG. E se eu não me engano, é no Walking Dead que tem uma frase que fala, tipo, ficar parado é morrer. Né? A gente entende que nesse tipo de situação, tudo bem, eles poderiam ter estendido a vida deles no shopping por um pouquinho mais, mas uma hora eles iam ter que sair. Uns 10 anos, talvez. E acho que o grande problema de Walking Dead está exatamente aí, quando eles param de se mover, quando eles fazem comunidade, deixa de ser um road movie, um filme sobre estrada e deles estarem cada hora num lugar, é que a série vai pro buraco, né? A série vira uma merda depois que eles constroem episódio 3, né? Comunidades. Não. Walking Dead andou bem, velho. É tipo, os caras estão na 11ª temporada, acho que até o meio do caminho eles andaram bem. Não, mas, por exemplo, na prisão eu achava legal. E era nossa, gente, com o melhor lugar, de tudo gradeado, tudo super seguro. Na prisão era ótimo. Eles tiveram Prisioneiros sobreviveriam, né? Morreriam de fome. Pois é, eles tiveram que sair de lá porque, né? Porque guerras, porque humanos são maus, mas... O Walking Dead pra mim morre quando a violência passa a ser legal. É efeito Game of Thrones. Depois que Game of Thrones teve umas mortes que chocavam, todo mundo quis fazer mortes que chocavam. Quarto filme, Zumbilândia, ou Zombieland, de 2009, aqui do Ruben Fleischer. Ruben Fleischer. Filme de humor. Um filme de humor. A população mundial foi dizimada por causa do vírus. Até aqui, nada diferente, né? Eu só não lembrava que era por causa de uma variante do mal da vaca louca, mas tudo bem. Eu só lembrava. E que as pessoas estão se transformando em zumbi e tem pouca gente que não foi infectada e eles estão literalmente sobrevivendo. E a gente acompanha a história de um grupo de sobreviventes, que raro também, né? Como nos episódios passados, mas que tem uma pegada de humor. O principal ali é o Jesse Eisenberg, que é o Columbus, né? Ele tem algumas regras próprias dele, de tipo, como sobreviver ao apocalipse zumbi, que é muito bom. Tipo... São 30 regras, eu acho. No filme 2 já são 80. Assim. Mas a melhor é a primeira, né? Tipo, cardio. É tipo... corrida, velho. O negócio é você correr dos caras e pronto.
E a história se desenvolve disso, dele junto com o Woody Harrelson, que é o Tallahassee, quando eles encontram com a Emma Stone e com a Little Miss Sunshine, e começa o road movie deles cruzando o país inteiro para chegar num parque de diversão na Califórnia. Não, e é legal porque é um filme de comédia, né? É um filme que brinca com os tropes, mas sem ser... Ele não chega a ser uma paródia, assim, essas besteirol, né? Não, ele tem uma história própria, né? Ele tem uma história própria. Eu acho ele muito legal, assim, a forma como ele, muitos dos que a gente já falou aqui, até outros tropes também, ele brinca com isso mas de uma forma interessante, né? E ele não deixa de ter a mensagem clássica, né? Do tipo, não adianta sobreviver, a gente precisa dar um jeito de viver mesmo nesse caos, né? Assim, ele vai no aproveite as pequenas coisas, forme ali seu grupinho, né? Viva a troca, os laços afetivos e tudo mais. Então, por mais que ele seja uma paródia, ele mantém o que é pra mim a essência de um filme de zumbi. Ele é um filme de zumbi, ele é uma comédia romântica. Sim. E ele é a história de um cara querendo comer a Ana Maria. Tipo... que é Twinkies. Tipo, Twinkies no Brasil chama Ana Maria, gente. Nem sabia. Nunca comeu Ana Maria, sério? Nossa, eu tô achando que o Eras tá falando de putaria e ele tá falando de bolinho. Ele tá falando de doce. De bolinho. É Ana Maria mesmo. Ana Maria, pô, ele quer comer Ana Maria. Nunca soube disso. Aliás, eu nunca vi uma Ana Maria na minha vida. Gente, ficou muito melhor agora. Eu trabalhei com uma Ana Maria. E aí, um dia eu achei Twinkies, sacou? Tipo, achei Ana Maria em um lugar. E eu levei a Ana Maria pra todo mundo da agência de presente, sacou? Piadinha. Bem cara do Eros. Super cretino. Bom, uma das coisas legais, e o filme já começa assim, é extrapolando essas regras, né? Vamos dizer assim, né? Ele tem lá 30 e poucas regras pra viver. A primeira é o cardio, como diz a segunda é o double tap, né? Sempre um tiro não basta, sempre dois, isso é reforçado o tempo inteiro. Agora, esse truque é chamado de artefato, por uma coisa que tem a ver assim, tem a tal da morte da semana. Eles apresentam um piano caindo, um zumbi pegando fogo, cada hora é um zumbi morrendo de uma maneira. Isso fica um pouco, é engraçado, mas fica um pouco deslocado. Ele entra de uma maneira muito gratuita dentro da série, e isso não é explicado. Isso foi desenvolvido pensando que Zumbiland seria uma série de TV. Aí, cada episódio teria né? Seria um running gag ali, a piada que vai se repetindo ao longo, né, de várias formas. Isso vira aquele, todo mundo tá esperando isso acontecer. Né? Isso se perde um pouquinho. Tipo Six Feet Under, que começa com uma morte todo episódio. O Slapsgiving de How I Met Your Mother, sacou? Tipo, o Slapsgiving é o melhor artefato de todos. Você passa a série inteira esperando a porra do tapa que o Marge vai dar. Em algum momento que você não sabe qual. E você contando quantos que faltam, né? Ainda tem dois. Pode ser agora. Velho, o Slapsgiving é o melhor. E a gente tem também nesse filme um elenco bem econômico, né? Então, assim, se você considerar os zumbis, não é, né? Porque tem zilhões de zumbis, mas assim, que são personagens mesmo, com nome nos créditos mesmo, são ali os principais e, assim, um ou outro ali, a gente tem 7 personagens, né? Entre eles, o Bill Murray fazendo o papel de Bill Murray. E o Klaus Zombie, né? Que Agora, assim, econômico no sentido de enxuto, né, gente? Porque econômico financeiramente não deve ter sido, não. Não, deve ter sido, não. Com certeza não. Agora, gente, é muito lindo, né? Tipo, o Bill Murray fingindo que é zumbi e o cara que sempre corre resolve ser o machão e matar o zumbi, sacou? E tipo, mata o Bill Murray. Essa cena é muito boa. No 2 explica como que o Bill Murray, o que ele estava fazendo no momento que aconteceu o esquema de todo mundo virar zumbi. É muito engraçado. É pós-crédito. Não, e o bom é que esse filme, ele pega um trope, né, que é o de fingir que estão mortos, então assim, vou escapar dos zumbis como? Fingindo que eu tô morto também. E na verdade ele dá uma invertida nisso, né, porque ao invés de dar certo, tipo, dá tão certo que dá errado. que matam ele. Que matam ele, achando que eles... Né? E ele é o Bill Murray, né, lá ele é o Bill Murray mesmo, ele é um ator, então ele tá atuando, né, e ele fala, né, que ele quer jogar golfe, ele quer ter uma vida normal, e aí ele vai jogar golfe. E ele vai jogar golfe, e isso é fantástico. E ele falando que encontrou com o Ed Van Halen. É muito bom. É muito bom. Como é que ele tá? É zumbi. Muito bom quando ele não tava morto.
Falando dos personagens principais, são 4. E aí a gente falou do The Team e a gente não falou sobre grupos com 4 pessoas. Tem um tipo de funcionamento de grupo, de 4 pessoas em grupo, que é o conjunto de 4 temperamentos. Aí eu tenho um que assume o papel de sanguíneo, que ele é emocionalmente instável, mas é super extrovertido. Aqui é o Tallahassee. O cara só quer dar tiro e destruir coisas. A alegria dele tá em matar zumbi. Você tem o segundo, que é o colérico. Ele é emocionalmente instável e introvertido. Aqui você tem a Wichita. Ela tá determinada a não se apegar a ninguém, além da irmã dela, né? Ela é deslocada, ela tá distante, pelo menos na primeira parte do filme. Você tem um personagem que é melancólico, que ele é emocionalmente estável, mas é introvertido, que aí é o Columbus, que é o sobrevivente prático, é o que tem as regrinhas, né? E ele é o geek pra caramba, geek, nerdão. Né? Ele é o geek total. E você tem pra mim a melhor personagem, a fleumática, que ela é estável e é extrovertida, vamos dizer, é o personagem que brilha ali no sentido, que é a Little Rock, a irmã da Wichita, e ela é inteligente, ela é mais sorrateira, mas é né, ela gosta de se divertir, ela equilibra um pouco de todos os outros. Ela vai se tornando, inclusive, de alguma maneira, o sanguíneo, né, durante o filme. No 2 fica mais claro. Eu acho que o único problema é ela não dançar Super Freak no final do filme. Ela é uma ótima atriz, né, gente? É impressionante aquela menina. Gente, eu fiquei tão alegre de descobrir que ela era a pequena Miss Sunshine. Também assisti falando assim, cara, eu já vi essa menina. Aí fui procurar quem que era, falei, nossa. Não, a primeira vez que eu vi, bati o olho e falei, gente. Não reconheci. Que legal. E, se eu não me engano, não foi tão depois, né, assim, que ela fez o Pequeno Miss Sunshine. Foi bem depois, gente. Miss Sunshine, ela foi de criança para adolescente. Foi o dobro da vida dela. Muito pra ela, era muito. Ô, gente, e aqui, como a gente tá falando de um filme, né, que brinca muito com as coisas, é nada mais natural do que a gente ter nossos zumbis são diferentes. Então, aqui a gente tem... Assim, eles são como os outros, né? Que eles carregam pragas, mas parece que eles ainda estão vivos, então eles são mais fáceis de eliminar, né? São mais resistentes que as pessoas normais, mas não sentem dor. Assim, embora eles pareçam que estão tecnicamente vivos, tem cenas que a ideia, né, que eles são transmitidos e o cara, enquanto tá vivo, é transformado, não é aquele zumbi lá do Romero que levanta do túmulo, apesar da gente não ver, né? Bom, aqui tem uma cena que tem um policial zumbi que levanta, apesar de ter sido baleado no peito. Então ele morre e aí ele se torna um zumbi. Então brinca com a ideia de que não existe nenhuma regra muito clara ali pra se virar zumbi, né? Tá tudo válido. Sim. O filme é tão irônico que ele é cheio de regras, mas as regras não são regras, né? Quebram. Uhum. Se você pensar em The Walking Dead, o vírus já contaminou as pessoas e as pessoas, mesmo depois que morrem, mesmo sem serem atacadas por zumbis, elas estão virando zumbis, né? Vídeo Shane, lá na, sei lá, segunda temporada, quando ele toma um tiro e vira o zumbi na sequência. Que era uma ideia também genial lá no começo, quando The Walking Dead era bom. Última característica é que esses zumbis também parecem ser mais espertos do que zumbi comum. Dá pra ver, né, a menina do 406, que o Columbus é apaixonadinho. Ele tá lá com ele na primeira oportunidade de perder a virgindade dele, ela vira zumbi, e aí ele corre pra dentro do banheiro e ela abre a porta do banheiro, né? Os zumbis aqui sobem escadas, eles têm alguma inteligência preservada, não só movimentos padrões. Não é só reflexo. Invasão Zumbi ou Train to Busan, 2016. Que a gente pulou um tantinho de tempo também, né? Aqui é um filme sul-coreano do diretor, não sei se eu vou saber falar, Yeon Sang-ho. Deve estar certo. Esperamos que esteja. Seo-ho é um gerente de fundo viciado, tipo, total workaholic, completamente alheio à família dele. Em um determinado dia ele volta pra casa, é a véspera do aniversário da filha. Ele dá pra ela um Nintendo Wii repetido, porque ele já tinha dado. E o pedido da filha é que ele leve ela pra encontrar a mãe em Busan. E nessa, ele pega a filha pra levar pra Busan e começa um ataque zumbi na cidade e tal, e dentro do trem, e a história é exatamente o relato da viagem desse pai e filha até chegar no destino final do trem. E aqui a gente tem, né, até igual a gente tinha falado antes, muito da história é contada através das notícias, né, então eles ficam vendo ali nas TVs e tendo notícias do que tá acontecendo com as pessoas do mundo de fora, já que eles estão dentro do trem, né, então muitas das coisas são contadas assim. Eu gostei do filme, achei assim, um filme, ele é bem feito pra caramba, não tem como falar que não, né, as atuações são boas, as maquiagens são boas, é todo crível, assim, você não duvida do filme, mas eu achei o filme, assim,
meio que nada demais, sabe? Eu acho que em 2016, assim, a gente já viu tudo que ele trouxe. Assim, acho que teve um buzz do filme maior do que o filme efetivamente merecia. Mas eu adoro a pegada dos zumbis que dançam break, sacou? Porque, tipo, na hora que o zumbi vai virar zumbi, é muito foda aquilo, velho. Tipo... Não, as cenas são legais, mas assim, até algumas das coisas já tinham, por exemplo, na Guerra do Mundo Z, né? Sim. Sim, os zumbis são bem inspirados, né? No formato zumbi do Guerra Mundial Z. Agora, eu discordo, assim, eu gostei bastante do filme. Não é o tipo de filme que eu amo e falo assim, nossa, gente, imperdível, tem que ver. Mas dentro do pacote, eu acho ele dos melhores. Gosto da pegada do trem. Acho que o trem em si dá uma dinâmica diferente pro que a gente tá acostumado a ver, né? Verdade. A gente, inclusive, tá acostumado a ver ao longo de muitos dias os filmes de zumbi, e esse tá ali acontecendo em algumas horas. Então, tem uma tensão, né, daquela coisa de você tá preso dentro de um trem com aquele tanto de zumbi maluco que dança break. E gosto dessa pegada dos filmes sul-coreanos, que eles têm aí, de novo, aquela coisa eu repito, porque é a minha pegada, é o que eu tento gostar, da crítica social, né? Os filmes sul-coreanos, eles muito podem forte. estar falando do que for, que eles vão dar um jeito de fazer algum tipo de crítica, algum comentário social, e eu acho bem bacana no filme, bem feito. Sim. E a menininha arrasa, né? A menina é boa. Porra! É bom, você compra, né? A menininha detona. Tem uma questão que ele brinca com os filmes do Romero, não só na questão do rádio, que a gente fica vendo, inclusive eu acho que isso é uma citação direta por causa de outras coisas, a ideia da gente ver o que tá acontecendo pela TV, no caso aqui, que no final, a cena, de novo, a gente depara com o personagem principal quase tomando um tiro. E aí você fica aquela ideia, poxa, vai morrer, e só que ali é subvertido, né? Brinca e subverte. Como eu vi Trem para Busan antes de ver A Noite dos Mortos, e eu tinha pegado um comentário da Zizi com a Fernanda, de tipo, você viu, o cara morre no final, e tava assim, caralho, velho, é aqui que eles vão matar a menina? Sacanagem matar uma criança no final do filme. Eu mandei o comentário em áudio, falei, gente, quem não viu aí do filme, não escuta o áudio. Ela foi delicada pra não dar spoiler, mas ele não dá conta. Eu vi meio a gente aleatoriamente, eu não preocupada. lembrava direito o que era, gente. Aí, putz, caralho, vou matar a menina. Bom que você confundiu tudo e teve surpresa do mesmo jeito. Mas é o contrário do outro, né? No outro você acha, ufa, finalmente vai acabar bem. E aí dá ruim. Nesse aqui, no Madrugada dos Mortos também, né? Você acha que vai dar tudo bem. Eles conseguiram escapar, chegaram numa ilha deserta não, tinha zumbis. Dolorida aquilo, né? Né? Dá uma sensação de filme pra nada, não dá? Eu fiquei com a sensação de não. Aqui, mas vou te falar, é tipo, a melhor parte do filme é aquele pós-crédito, gente. Eu acho aquele pós-crédito fantástico. É maravilhoso mesmo. Mas me dá uma sensação de raiva. Dá. E esse é o contrário, né? Você acha que vai dar ruim e não dá. Ele, na verdade, são dois tropes aí que a gente acabou falando, que é o shock and switch ending. O choque, no caso, é de chocar as pessoas e inverter o choque no final. Enfim, que é isso, né? Criar a expectativa de que eles vão atirar na menina e na mulher grávida no final, mas que eles acabam não atirando. E tem um outro trope aí que a gente falou, que é o shout out, que também não achei uma palavra em português para traduzir, não a palavra literal, né? Mas a ideia, o conceito, que é quando você faz uma homenagem direta, né, e você tá, tipo, declarando de fato, é muito explícito que você tá fazendo uma homenagem a algo, no caso aqui, a obra original, né? Sim. Que eles fazem isso tanto com os zumbis do Guerra Mundial Z, que eles replicam o comportamento desses zumbis, fazendo aí uma homenagem, quanto ao Noite dos Mortos-Vivos, com essa coisa do final, né? Eles mudam, mas eles fazem uma homenagem direta aí ao primeiro filme grandão de zumbi. Eu acho que o sacrifício é heróico. Assim, é engraçado porque pra mim é uma coisa tão óbvia que todo filme de zumbi tem, mas eu acabei não conseguindo lembrar muito dos outros que a gente viu. Mas tem isso, né? Gente, eu não lembro os nomes, eu já sou ruim de nome quando eu entendo o nome, coreano, então. Mas o marido da mulher grávida, né, que ele se sacrifica pelo grupo. Então, o grandão. É, o lutador, né? Gente boa, meio também, meio alívio cômico em alguns momentos e tal. E ele se sacrifica para a mulher grávida. E nesse filme a gente tem um combo também de criança, né? A gente tem a mulher grávida e tem a criança no filme, mas nenhum dos dois vira zumbi. O último filme, Invasão em Las Vegas,
Army of the Dead, aqui de 2021, o ano que a gente tá gravando esse episódio. Se você tá ouvindo antes ou depois, né? A gente não sabe. Bom, que também é um outro filme do Zack Snyder. Snyder Cut pra cima e pra baixo, né? Esse aí eu vou te dizer que é edição pura. A gente vai poder bater mais nele agora? Vamos bater mais no Zack Snyder. Ó, velho, puta que pariu, filme ruim. Não, Horrível. É tipo isso, velho. Não, Madu, qual que era o filme que saiu por causa dessa aposta aqui mesmo? Foi o que não era de zumbi. Ah, e o Evil Dead, que não era de zumbi, que eu assisti de trouxa. Mas foi legal a experiência, tudo bem. A gente vai falar dele ainda no outro. Mas, gente, esse filme é muito ruim. Meu Deus. Dá o resumo. Ai, gente, é um filme, assim, que é pra mostrar Las Vegas destruída, né? Porque, inclusive, assim, né? Tudo que ele quer é mostrar isso, mostrar as coisas de Las Vegas destruídas. E que a gente tem aí um grupo de pessoas com habilidades únicas que se juntam pra fazer um grande roubo. Então é um filme zumbi / Heist Movie. heist movie / Orcs. orcs e tal. E ele consegue fazer tudo isso ruim. Não, ele não funciona como heist, ele não funciona como filme de zumbi, ele não funciona como diversão, porque não é divertido, assim, ele, bom, o Madu e o Caio se divertiram, mas eu não consegui achar graça em alguma Vamos fazer coisa assim, daquilo. vamos parar de falar nós três e vamos deixar o Madu falar do filme, sacou? É, fala, Madu, fala. Traz ele e o Caio pra discutir o filme, porque... Ó, a parada é que é um heist movie no sentido que junta um monte de gente. O Bautista, ele junta um monte de gente pra invadir Las Vegas e tem 200 milhões dentro de um cofre. A gente vai descobrir que isso é só uma... Vamos dizer, só uma... Com pretexto. Um MacGuffin? O Bautista é um trapaceiro, porque ele arquiteta tudo pra ficar com a maior parte da grana e dá a grana pra filha dele, porque no fundo, o que ele quer é fazer as pazes com a filhinha dele e voltar às boas. Que dinheiro não tem nada, né? Dinheiro não tem nada. O filme é isso, né? Heist movie, entra em Las Vegas, tira o dinheiro de lá, sai de helicóptero. Sobrevive aos zumbis enquanto isso. Sobrevive aos zumbis. Isso é só um mero acaso, porque eles são sobreviventes de zumbis, inclusive. Eles já aprenderam, sabem lutar contra zumbi. Até aí, tudo bem. Porque eu concordo, tá? O filme é um filme... Eu não sei, eu assisti sem expectativa nenhuma. Foi um ponto. Não tive expectativa nenhuma. Eu falei, se for mais um filme de zumbi. Eu tava na semana que eu tava assistindo não só os da pauta, como eu assisti, sei lá, em 10 filmes de zumbi em uma semana. E a maioria deles bem datadinhos. Como eu não tenho aquele apego e aquele apreço por filme de zumbi, não faz parte da minha história. Quando eu assisti esse, eu acho que eu tive um pouco do respiro de finalmente alguma coisa com a linguagem de hoje. Eu acho que foi por isso que eu me diverti. Eu tô tentando explicar algo. Eu sei que eu me diverti com o filme. Sim. Eu me diverti bastante. Linguagem de filme bom é atemporal, Madu. Mas o Trem to Busan, por exemplo, ele é total linguagem de hoje em dia. Eu mas, também enfim, acho. Sim, É. sim, Eu concordo. acho que esse, sinceramente, pra mim é linguagem da época de 11 Homens e um Segredo e já não cola mais. 28 dias também não tem. Mas o 11 Homens, por exemplo, ele tem... Uma coisa que eu senti muita falta nesse filme é, tipo assim, ele tem uma reviravolta, sabe? Você tem assim, nossa, deu tudo errado. Não, na verdade, o plano deles era esse mesmo. E você tá achando que deu tudo errado, mas na verdade um outro tá passando escondido ali atrás. Ele não tem o plot twist do Heist Movie, né? Não tem essas soluções, tipo, parece que vai dar ruim, mas na verdade deu bom. E você fica, meu Deus, como eles pensaram nisso? Eles não pensaram nada, eles só correram. Assim, a única coisa que você pode falar que tem um pouquinho mais é um cara que sabe abrir o cofre e a mulher que sabe voar o helicóptero. O resto são, tipo, genéricos. Que originalmente não é uma mulher, né? Exatamente, Era um pedófilo. Mas aquela atriz, ela é muito divertida, né? Assim, ainda bem que tiraram o pedófilo. O pedófilo não era legal. Vão tirar o pedófilo e vão colocar uma comediante pra fazer o papel dela. E colocaram aquela depois. mulher que é ótima, né? Ótima. Ela é a coisa mais legal do filme. Melhor parte do filme, também acho. Agora, semana passada, Fê, a gente gravou um episódio sobre Rule of Cool, né? Que fala exatamente que a gente tá aí disposto a comprar um tanto de coisa que não funciona quando ela é cool e legal, quando ela é descolada o suficiente. Para mim, o grande problema desse filme é que ele é uma grande sucessão de merda. Porque, gente, vamos combinar que ele tem falhas, assim, Nossa. insanas, tentando se garantir que vai ser descolado o suficiente pra gente ter, né? Ah, tá bom, desculpa poética aí do filme pra ser legal. E não é legal o suficiente. Aí eu não compro. Não é um bom filme, mas eu me diverti. Eu falo isso. Eu comprei. O Rule of Cool, como a gente disse também, é subjetivo, né? Eu comprei. Não, pra mim fez sentido. Não, é total subjetivo. Por isso que eu até, quando a gente tava discutindo, eu falei, gente, eu posso estar justificando aqui, dando explicações, mas eu simplesmente não gostei, assim. Não foi uma experiência divertida, assim. Achei bem chato, sabe? Mas, eu acho que é isso mesmo, assim. Ele tem algumas coisas, né? Ele, assim, ele parece que ele põe umas regras, ele mesmo esquece, né? Então,
Então fica um pouco... Então, tipo, por exemplo, a gente tem o sangue alienígena. Na verdade, assim, nesse filme é o mais mistura de tudo, porque assim, tem um zumbi power e tem um zumbi... tem orc. Tem um zumbi elite, né, que é um trope que veio aí. Exatamente. É um zumbi elite, né, que é o power. Exatamente. Ele tem sangue alienígena, tem a zumbi atraente. Tem um zumbi também. atraente. Exatamente. Tem tudo misturado. Gente, e assim, e na hora que o zumbi líder colocou aquele elmo, assim, que ficou igualzinho o Senhor dos Anéis, eu falei, gente... Aí eu achei que era um Uruk-hai. Aquela hora eu falei, é um Uruk-hai. Puxou de lá. Meu Deus. Eu achei engraçado que eu me lembrei muito de Planeta dos Macacos vendo o filme. Também. O originalzão. Assim, eu achei ele com mais cara de Planeta dos Macacos do que de filme de zumbi. Faz sentido. E eu vejo ele mais assim, ele se perde na ideia de ser um filme de zumbi pra mim, porque quando você tá combatendo uma outra tribo, né? Porque ali eles viram uma tribo, não tem zumbi. Mas a parada do trope, nossos zumbis são diferentes, é exatamente isso. Você pode, é igual do vampiro, você pode chamar de outra coisa, você pode falar crepúsculo não é de vampiro, mas é. Então, é posto como. E nesse caso eles chamam, né? Eles usam a palavra zumbi, gente? Usam, né? Eu acho que sim, mas posso estar enganada. Eles dão subnomes pro zumbi, sacou? Tipo, porque esse é o Shamble, esse é não sei o que. Cada um tem um biotipo de acordo com a categoria de acordo com como que ele se move. O que é super definido no Zumbiland 2, é incrível. Eles dão nomes e eles, inclusive o Columbus no Zumbiland 2, ele encontra um outro cara, tem um outro casal ali, né? Columbus e Tallahassee, eles encontram outros dois que tem a mesma coisa. E o outro Columbus, ele também tem 30 e tantas regras, só que as regras são fora de ordem, eles ficam competindo pra ver qual que é a melhor regra. É genial. Vou ver Zumbilândia 2. É isso, velho. O 2 é legal. Eu tem nunca vi o 2 sacou? também, não. Tipo, tem o Blue Sweat Shoes do Elvis, tá lá. Então, tipo... Nossa, que é Elvis. Assiste esse. Esse aqui tem Elvis. Esse tem Elvis. Esse tem Elvis, esse tem tigre. No mínimo, né, gente? Em Las Vegas tem que ter Elvis. Quase um tigre dente de sabre, né? E por falar em Las Vegas, tem muita coisa também do morte por materialismo, né? Então, assim, o pessoal tá ali, o objetivo deles é ficar rico. E assim, né? Até eles sabem que muito provavelmente eles vão morrer, né? Mas eles estão tão ali desgraçados da cabeça que eles falam, velho, melhor, pior que tá não fica. Mal sabem eles, né? Mal sabem eles. Mas é o dilema. Eu morro ou fico rico? Porque nessa merda aqui tanto faz, né? Talvez se eu ficar rico melhora um pouco essa merda. E o vilão é o Exterminador do Futuro, da série. The Sarah Connor. Eu não vi a série. Eu nem lembrava que tinha uma série. O que mais me incomoda no filme, talvez, no final das contas, seja o excesso de estupidez de coisas que poderiam ter sido resolvidas muito simplesmente, assim, no nível do tipo, o cara foge e eles ficam parados, tipo, do lado de fora do helicóptero, eles têm, tipo, 3 minutos pra fugir de uma bomba nuclear, tem um zumbizão mor vindo atrás deles e o cara fica parado olhando pra filha, tipo, tendo um momento romântico com a filha de, tipo, a gente tá fazendo as pazes, que bonitinho. Velho, entra na porra do helicóptero e faz isso enquanto você tá entrando, sabe? Faz isso do lado de dentro. Ele fica parado. E aí o zumbi chega. Se tá vindo a porra de uma bomba nuclear, a pessoa mais esperta é a pessoa que fica presa dentro do cofre. E ele ainda escapa. Apesar de que eu não entendo que o cofre protege de nuclear. Eu não sei pode até proteger naquele momento, mas na hora que ele saiu, ele já foi contaminado, radiação, né? O que também o filme ignora. A gente não sabe onde que ele foi contaminado. Ele tá contaminado, ele escapa da bomba contaminado nuclear, pela radiação. Mas ele é um zumbi, então tolerável. Ele ainda não é um zumbi, ele vira o zumbi, ele descobre que ele tá virando um zumbi dentro da porra do avião, que é pra ter o 2. É muita coisa que você tem que, tipo, passar pano pra comprar esse filme. Eu comprei e ainda toca zombies no fundo, na hora. Não, e se fosse engraçado, eu acho que a gente até aceitaria um pouco mais, né? Mas nem engraçado ele consegue ser, né? Gente, aquela primeira a mulher que morre, que ódio, gente. A mulher sobreviveu, na hora que você acha que ela morreu, né? Aí ela parece quebrando um vidro, assim, parece que ela tá conseguindo lutar contra os zumbis. Aí ficam os companheiros dela olhando pra ela, fica assim, tipo, 3 olhando pra ela. Eu fico, gente, mata os zumbis com arma. Não, tem tipo 3 zumbis em volta dela. Se você atira naqueles 3, ela consegue correr igual eles fugiram daqueles zumbis correndo. E outra, ela acabou de saber, de ver o cara, filho da puta, trancando ela do lado de dentro pra matar ela.
pra ela se foder e ela não grita pras pessoas, o cara acabou de me trancar aqui dentro. Ela não pode gritar, tem um monte de zumbi que pode acordar. Agora, tipo, ela vê o cara, ela não vai só pegar um... Mas ela conversa com as pessoas, Payback is a bitch. Tipo, eu tinha dado tiro no filho da puta, no mínimo, sacou? Pois é. Tipo, porra, vai tomar no cu. Ela não volta de lá, tipo, seu filho da puta, você me prendeu. Ela não dá um tiro nesse cara. Ela conversa com as pessoas. Então, a desculpa do barulho, naquela hora, não funciona. Ela tá fazendo barulho de toda maneira. Ela acabou de quebrar uma janela. Pois tirar é. um tanto de gente. Não e ela tem tempo de falar qualquer outra coisa, menos assim, esse filho da puta tentando me matar. Concordo. Saca? Tipo, não, enfim, não dá. É um festival de idiotice chamado Baile do Idiota. Não, desculpa, gente. Filme zumbi é tudo idiota. Vamos atrás de um barco. É tudo a mesma coisa. Desculpa. Não tem filme, né, gente? Eu quero ver se um dia alguém vai fazer um filme de uma pessoa que é inteligente, mas mesmo assim não consegue, enfim. Mas eu não sei como é que chama esse trope, não, mas é outro clássico, né? Que é terminar o filme já dando a deixa do segundo. Chama cliffhanger. Não é bem um cliffhanger, né? Ele fecha uma história e na hora que você acha que o filme já acabou, ele abre uma vírgula ali. É um ganchão mesmo, né? Tem nome, eu já vi isso em algum lugar, mas esqueci. Então, ó, pra encerrar, se houvesse um apocalipse zumbi, não uma pandemia, tá? Um apocalipse zumbi, a gente tá né, de alguma maneira, o que aconteceria com você? Nossa, eu não tenho cardio bom o suficiente, então eu ia ser das primeiras a morrer. Eu tô nessa. Tipo, eu gosto de pensar que eu seria o Tallahassee, mas provavelmente eu morreria na primeira leve. Eu acho que você seria o Tallahassee. Eu acho que se você passasse do nível do cardio suficiente pra correr, você seria o Tallahassee. Não precisa de ter cardio, gente. O Tallahassee não segue as regras. A parada dele é motosserra e tiro. Caótico, né? Eu acho que ele seria. Eu seria a pessoa que fica trancada dentro de casa, né? Que estou nesse momento. Mas eu seria essa. Eu falo assim, não. Eu morreria de fome. Sei lá do que eu morreria, mas eu não ia ser assim, vou sair pra salvar os outros, vou sair pra tentar pegar o barco. Igual você falou, eu ia ficar no shopping lá, enquanto tivesse, eu ia racionar a comida do shopping, eu ia ficar safe, eu ia ser a pessoa que ia só no garantido. Eu acho, né, gente? Porque a gente não faz ideia. A gente não faz ideia, eu também acho que a gente não faz ideia. Mas eu concordo com você que a princípio eu ia ser da turma que ia querer me esconder num shopping e ficar quietinha lá até eu me fuder, porque eu sei que a gente ia se fuder. Não tem essa de ficar no shopping e garantir, não né? Tem. Não tem essa. Eu acho que ia ser uma mistura de Tallahassee com o Nicolas Cage em Despedido em Las Vegas, sacou? Eu acho que eu morreria de primeira também. Eu morreria de primeira. Eu seria a primeira a morrer.